Boa tarde, pessoal. Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma inauguração do projeto de Exposição Árvore da Vida. Essa é a 9ª exposição temporária que a gente está inaugurando, tá? As nossas exposições, elas são científicas, culturais, artísticas, né? E hoje a gente vai inaugurar mais uma exposição científica e artística, né? E cultural. Então a gente está muito satisfeito porque essas exposições estão sendo regulares, né? E a gente sempre tenta deixar no mínimo 6 meses cada exposição, alguns ficam mais um pouco, né? Mas a gente abre essas exposições temporárias para professores, alunos, pesquisadores que têm alguma coisa para mostrar, né, para a gente, para a sociedade. Então, o Luiz Gustavo foi aluno, né, daqui da UFRJ, da Biologia, e ele, com esse trabalho super bonito, ele propôs uma exposição para a gente. E ele também já tinha feito um trabalho para a gente, que era aquele lobo guará, né, que foi ele que fez aquela arte. Então, a gente convidou ele para fazer essa exposição. Lembrando que quem quiser pedir o certificado, tem aí, Márcia, desculpa, a gente tem o QR Code? A gente está com o QR Code? Tá, para o pessoal que quiser o certificado, tá? E no final da palestra a gente vai fazer uns sorteios de umas artes do Gustavo. Então fiquem até o final. Tá? Cadê o livro? Bom, então, dar as boas-vindas ao Luiz Gustavo Barreto. O Luiz é bacharel em Ciências Biológicas, Zoologia, licenciado em Ciências Biológicas pela UFRJ, atualmente curso mestrado no Programa de Pós-Graduação em Zoologia do Museu Nacional, onde conduz projetos de pesquisa intitulado Anatomia Comparada do Crânio e Pós-Crânio e seu reflexo na filogenia de corujas da subfamília Strigine, Aves de Strigiformes Strigine. Integrante do setor de ornitologia do Museu Nacional do Rio de Janeiro desde 2023, onde desenvolveu trabalho de conclusão de curso intitulado Osteologia Comparada do Crânio e Pós-Crânio de 11 espécies de 6 gêneros de corujas da subfamília Strigine, com ocorrência no Brasil. Ilustrador com experiência na área de ilustração científica e naturalista para livros acadêmicos, artigos científicos e trabalhos de divulgação científica e educação ambiental. Professor de Ciências e Biologia no Colégio Curso Ícone, experiência na área de Zoologia, Ornitologia, Anatomia de Corujas e Educação. Então, bem-vindo, Luiz. Vamos ter a palestra. Oi, gente. Então, vamos começar aqui os trabalhos. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a exposição Ciência Traduzida em Arte, Desenhácia, que é o nome também do arroba do meu Instagram, onde eu publico essas artes de ilustração científica que eu produzo. Então, primeiramente, a apresentação, como a Marga já disse, eu sou aluno da UFRJ, né, até hoje, porque fiz primeira licenciatura aqui, depois fiz o bacharel em Zoologia e atualmente ainda sou aluno da UFRJ porque estou cursando o mestrado lá do Museu Nacional e trabalho com osteologia de corujas, beleza? E, basicamente, eu estou trabalhando com ilustração científica tem uns 7 anos, fazendo trabalhos para artigos, livros científicos e vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o que eu aprendi nesses 7 anos atuando nessa área. Bem, primeiro de tudo, vamos falar sobre o que é ilustração científica, né? Definir o que é ilustração científica. Bem, a ilustração científica nasceu da necessidade de você conseguir passar algum tipo de conhecimento científico de forma ainda mais clara, para além de apenas uma descrição textual, certo? Então, além dos artigos, dos livros terem uma explicação em texto, é bom você ter uma imagem que acompanhe esse texto para tornar ainda mais claro a compreensão daquilo que está tentando ser explicado. E aí é nesse contexto que surgiu a ilustração científica. E assim você inibe que existam problemas de interpretação ou ambiguidades na compreensão da pessoa sobre aquilo que está tentando ser passado no texto verbal. Então aqui a gente tem alguns exemplos de ilustrações científicas, ilustrando o que eu acabei de falar.
E a ilustração científica, ela pode ser usada em qualquer ramo da ciência, né? Então, desde astronomia, biologia, geologia, todos os ramos científicos se utilizam de ilustração científica uma hora ou outra, mas dentro da biologia, os ramos que a gente vai ver mais utilizando essa modalidade são a zoologia, a botânica, a ecologia, a biologia marinha e a paleontologia. Não impede de outras áreas utilizarem também, mas essas são as que usam com mais intensidade esse tipo de ilustração nos seus trabalhos. Bem, agora eu vou dar um históricozinho sobre como é que nasceu a ilustração científica, mas antes disso é bom situar vocês sobre as técnicas históricas de como as pessoas ilustravam antigamente, né? Então, vocês vão ver, conforme eu for passando os slides, que os autores que eu for citando, eles geralmente vão usar uma dessas técnicas. Ou estilogravura, que é uma forma de gravação em que você esculpe um talho de madeira, você vai talhando ele, fazendo a imagem que você deseja, de forma que você cria uma superfície como se fosse um carimbo, onde eles passam um rolinho de tinta. Sobre a superfície mais alta, a tinta vai pegar, nas superfícies mais baixas a tinta não pega, e aí quando você encosta a folha de papel, você transfere aquele desenho, de forma que os entalhes vão decidir aonde a tinta pega e onde não pega. Isto é a xilogravura, é uma das técnicas mais antigas utilizada na ilustração naturalista. A gente tem a calcogravura, ou talho doce, que é em metal. É mais ou menos uma ideia bem semelhante com a da xilogravura, só que é feito numa placa metálica, geralmente de zinco. Só que nesse caso é o contrário da xilogravura, porque aqui os entalhes são os que não marcam a folha do carimbo. Na calcogravura é o contrário. Os entalhes é onde a tinta vai entrar e na superfície não vai ter tinta, porque eles passam rolo de tinta e depois eles passam um paninho retirando o excesso de tinta. Então a tinta vai se depositar apenas nos lugares entalhados. E aí, quando você coloca a folha de papel e pressiona por cima e retira, você vai ter o desenho gravado, de forma que as regiões entalhadas é que mancham a folha branca. É o contrário, então, da xilogravura. E a gente tem a litogravura, que é uma técnica que surgiu depois, ainda mais complexa, em que você não precisa fazer entalhes. Você pega uma placa de uma rocha calcária, de superfície lisa, o artista vai usar um lápis, algum tipo de produto gorduroso para fazer o desenho em cima da superfície da pedra. Depois disso, a pedra vai ser tratada com goma arábica e um ácido fraco. Depois disso, eles passam uma tinta gordurosa a polar por cima desse desenho feito com gordura. A tinta ela só vai grudar nas regiões gordurosas. E, esqueci, antes disso eles também passam água em cima da pedra, porque as regiões gordurosas não vão molhar, as regiões sem a gordura vão molhar, e aí quando eles passam a tinta por cima, a tinta só gruda na região gordurosa, e na região da rocha que está úmida, a tinta não vai transferir. E aí quando você vier com papel e encostar sobre a pedra, você vai transferir o desenho só a parte que estava engordurada pelo desenho do artista, beleza? Então isso permite um grau de especificidade de detalhes maior do que na calcogravura e na xilogravura, porque não precisa entalhar a pedra, ok? Depois a gente teve também o bico de pena, né, que atualmente a gente usa a nanquim, por exemplo, para substituir essa técnica. E a gente tem as aquarelas, né? Que geralmente as ilustrações mais antigas naturalistas coloridas eram todas feitas com técnica de aquarela, que é usada até hoje. Então agora sim a gente pode falar um pouquinho sobre o histórico da ilustração científica. Bem, o surgimento do interesse humano pela ilustração da nossa biodiversidade, ela surgiu de forma bem diferente na botânica e na zoologia, por exemplo. Então, falando primeiro sobre a botânica, um dos primeiros registros que a gente tem de ilustração botânica sendo produzida é a literatura de herbário, que foi iniciada por esse trabalho aqui, o De Matéria Médica, lá do Dioscórides, que ele era um grego que basicamente fez um trabalho em que ele compilava várias espécies de plantas de interesse medicinal. Então, a ilustração botânica, ela já surgiu bem acurada na representação das plantas, porque como eram plantas de interesse medicinal, era muito importante que a identificação da pessoa que lesse o livro fosse precisa
para você não confundir o tipo de espécie que você ia utilizar como medicamento. Então você percebe que as ilustrações eram relativamente bem fidedignas aos espécimes reais. Depois disso, só foi ficando cada vez melhor a representação desses vegetais, como por exemplo no trabalho Herbarum Vive de 1536, do Otto Brunfels. A gente também vai ter várias e várias ilustrações. Esses coloridos geralmente eram em aquarela, depois que era gravada a imagem, pintava-se em aquarela por cima. E, por exemplo, também o trabalho De Historia Stirpium Commentarii Insignis, do alemão Leonhard Fuchs, também um grande botânico, que também era médico, e ele fez várias ilustrações também nesse trabalho dele, também coloridas em aquarela e gravadas. E perceba então que a ilustração botânica ela já nasceu muito precisa, porque ela era principalmente focada em plantas medicinais, então precisava ser preciso. Agora, quando a gente vai falar sobre a ilustração zoológica, a história é um pouco diferente. Por quê? Por mais que a gente já tivesse textos falando sobre animais desde a Grécia, por exemplo, esses textos geralmente só começaram a ser ilustrados mais lá para a época da Idade Média. Então, o que a gente vai ter como sendo o berço de surgimento da ilustração zoológica é a literatura de bestiários lá da Idade Média, ou seja, entre os anos do século VI até o século XV, beleza? Só que a literatura de bestiário é bem diferente de como nasceu a ilustração botânica. Por quê? Essa literatura ela trabalhava com iluminuras, que é basicamente esses desenhos que eles faziam no meio do texto. Entre o texto eles faziam essas iluminuras, eles chamavam de textos iluminados. Eles eram pintados à mão, às vezes com ouro, inclusive. E essas iluminuras dos bestiários, elas faziam catálogos de várias espécies de plantas, às vezes de animais, plantas, às vezes minerais também, que eles conheciam na época. Só que era muito misturado o contexto natural com o contexto cristão da época. Então tinha um simbolismo cristão muito grande sobre os bestiários. Então as representações não eram tão fiéis ao real e inclusive de vez em quando misturavam criaturas mitológicas entre animais que realmente existem. Então aqui, por exemplo, vocês estão vendo ilustrações de bestiários em que vocês podem ver o leão atacando um macaco. Por quê? Na literatura de bestiário, o leão era uma representação gráfica de Jesus Cristo e os macacos eram a representação do diabo. Então, geralmente, os macacos eram representados como figuras malignas e o leão como uma coisa pura, perfeita, o que representaria Jesus. Então, aqui tem algumas ilustrações de bestiário e você pode ver que misturado com animais de verdade, como macaco, elefante, leão, lobo, existiam também grifos, unicórnios, várias criaturas que não existiam, mas eles colocavam junto ali no bestiário como se todas fossem reais. E você pode ver que não são ilustrações muito fiéis, muito fidedignas aos animais reais, né? Aquele elefante ali foi, por exemplo, ilustrado por alguém que provavelmente nunca viu um elefante na vida. Então, tudo isso daqui era como nasceu mais ou menos a ilustração zoológica. Perceba também aqui ó, na ilustração do macaco, o rostinho dele, a cara de maldade, porque ele era justamente essa representação do diabo no bestiário. Depois disso, em 1551, a gente já teve o trabalho Historia Animalium do Conrad Gesner, que era um naturalista que já procurou ilustrar esses trabalhos de um jeito um pouco mais fidedigno. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um pica-pau, um avestruz, porco-espinho, um peixe lofiforme. Dá para você identificar relativamente bem essas espécies. Só que ele ainda era muito influenciado pela literatura de bestiário. Então, a gente ainda vai ter animais como unicórnio, seja lá o que for isso, e ali também misturado com os animais de verdade, beleza? Então, a gente ainda não tinha uma ilustração zoológica perfeita, né? E a gente também encontra nesse trabalho do Gesner, por exemplo, essa ilustração muito famosa do famoso pintor alemão Albert Dürer, que é um rinoceronte, que, olha que interessante, muitas vezes os ilustradores dessas obras daquela época, eles nunca viram os animais que eles tinham que ilustrar. Eles geralmente recebiam descrições verbais e eles ilustravam com base no que falaram que o bicho era. Então, o Albert Dürer nunca viu um rinoceronte.
isso foi um rinoceronte descrito verbalmente para ele. E essa foi a interpretação dele de um rinoceronte, relativamente muito bem acurado para alguém que não viu o animal em si. Ele utilizava técnicas como estilogravura, calcogravura, aquarela, bico de pena e tinta a óleo para fazer suas obras. Inclusive, o Albert Dürer tem várias obras naturalistas muito bonitas e muito precisas. E depois disso, só foi ficando cada vez mais acurada essas ilustrações zoológicas. Então a gente teve, por exemplo, o livro de Piscicus marinis, em 1554, do Guilherme Rondelet, que ele ilustrou várias espécies de peixes marinhos e algumas dissecações desses peixes. Também tem esse trabalho super interessante de 1555, L'Histoire de la Nature des Océans, alguma coisa do tipo, que é do Pierre Belon, que ele basicamente ilustrou uma grande diversidade de aves, 200 espécies de aves. Ele também fez algumas comparações anatômicas entre o esqueleto de humanos e o esqueleto das aves, meio que já dando a entender o conceito de homologia entre os ossos que compõem as aves e os mamíferos. A gente também teve esse trabalho, Particus Similaribus Humani Corporis, que era do anatomista e cirurgião italiano Gabriel Falloppio, que aqui você já vê que está num nível de ilustração zoológica mais próximo do atual, muito acurada. Que, inclusive, esse Gabriel Falloppio, esse nome é o mesmo das trompas de Falópio, o nome antigo das tubas uterinas, porque foi ele que viu pela primeira vez. E é muito bem ilustrado esse trabalho pelo Walcher Poiter, que é esse ilustrador aqui, e também tinha comparações do esqueleto humano com esqueletos de outros animais, como, por exemplo, das aves. E vários trabalhos subsequentes. Então a gente teve o Ulisses Aldrovandi, que fez o livro Ornithologie de Piscis Serpentum, com várias ilustrações de aves, serpentes, peixes. E a gente pode falar também sobre como no Renascimento, né, a gente teve a marcação da transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, e foi ali que começaram, né, as grandes explorações e descobrimentos de territórios pelo mundo, pelos europeus. E foi nesse contexto que surgiram os gabinetes de curiosidades lá na Europa, que eram basicamente salas que os ricos, muito ricos europeus, tinham nas suas casas, onde eles guardavam objetos que eram trazidos de outros territórios do mundo, e eles guardavam isso como uma coleção pessoal de curiosidades na casa deles. E às vezes tinha visitação e tudo mais, e ficaram conhecidos como gabinetes de curiosidades, que nada mais são do que o embrião do que veio a se tornar o Museu de História Natural atualmente. E aí, essas viagens traziam plantas, animais de outras regiões que nunca tinham sido vistos pelos europeus antes. Então, muitos animais exóticos que chamavam a atenção dessas pessoas, e era comum produzir catálogos, geralmente ilustrados, sobre quais eram os itens que aquela família tinha no seu gabinete, e isso faz com que esses gabinetes também tenham influenciado a produção de várias ilustrações naturalistas da época. Falando sobre o contexto brasileiro, é interessante a gente falar sobre o Historia Naturalis Brasiliae, que é um dos livros mais antigos que a gente tem no contexto de ilustração da nossa biodiversidade, que foi feito pelo médico holandês Willem Piso e o alemão George Marcgrave, que ele basicamente, o Marcgrave, ele ficava responsável por essa parte botânica, zoológica, astronômica, geográfica e etnográfica do que eles viram aqui no Brasil. Lembrando que eles vieram para o Brasil durante a época do Brasil holandês, ali na região nordeste, onde atualmente é Pernambuco, durante o governo do Maurício de Nassau, e foram produzidas várias ilustrações em estilogravura, calcogravura e bico de pena, da diversidade que eles viram naquela época. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma ilustração do maracujá, uma arara canindé, as primeiras imagens produzidas da biodiversidade brasileira. Então eu trouxe aqui algumas imagens para vocês verem o nível de acurácia das ilustrações dessa época. A gente tem a jacupemba, nítida no trabalho deles. A gente tem o registro do abacaxi, o peixe morcego, o anu preto, a taioba, a anta. Perceba que algumas ilustrações são mais apuradas, outras nem tanto. As plantas geralmente são boas, os animais de vez em quando vem algo assim. A gente tem o araçari castanho, barata d'água, a embaúba, a preguiça, seja lá o que eles tentaram fazer ali, o sagui. Esse é muito bom.
E o Urutau, que olhando a imagem, se eu fosse um europeu que nunca viu o Urutau, eu ia falar, não, desenharam muito mal, mas o bicho realmente é do jeito que desenharam. E um outro contexto que a gente tem aqui no Brasil foi quando o Jean-Baptiste von Spix e o Karl Martius vieram para o Brasil na mesma comitiva da Maria Leopoldina, que veio se casar com o imperador Dom Pedro I, e ela trouxe vários naturalistas com ela. Ela mesma gostava muito de estudar sobre essas questões naturalistas, inclusive ela tinha uma coleção biológica pessoal, que depois foi o embrião da coleção do que hoje é o Museu Nacional. E eles viajaram pelo Brasil inteiro entre 1817 e 1820, e basicamente eles foram responsáveis por catalogar e ilustrar 3.000 espécies de animais, isso ficava a cargo dos Spix, e 22.000 espécies de plantas, que ficava a cargo do botânico, que era o Martius. Para vocês terem uma noção, 22.000 espécies de plantas quer dizer que eles catalogaram metade das plantas que existem no Brasil. Então era nesse nível de acurácia. Inclusive existem várias pranchas botânicas belíssimas do Martius. Alguns, eles eram ilustradores, mas eles também recebiam ajuda de outros ilustradores e gravadores, como Thomas Ender, Rugendas, enfim. Tudo isso era feito em litogravura, calcogravura, aquarela e, eventualmente, bico de pena. E a gente tem alguns nomes muito famosos também na ilustração científica, grandes naturalistas, como, por exemplo, a gente teve o Robert Hooke, né, que foi um cara que ele não criou o microscópio, mas ele aprimorou o microscópio que foi criado pelo Zacharias Janssen e pelo Hans Janssen. Ele deixou o microscópio melhor, e aí ele já conseguiu ver micro-organismos, né? Não micro-organismos tão micro, né? Não era uma ampliação tão grande, mas ele conseguia ver uma pulga num tamanho maior, um piolho, alguns fungos. Ele gostava muito de ilustrar fósseis também, e ele publicou essas imagens em calcogravura e bico de pena que ele fazia no trabalho Micrografia de 1665. Depois dele a gente teve o Anthony van Leeuwenhoek, que também melhorou ainda mais o microscópio. Agora sim, esse foi o primeiro cara a ver micro-organismos dentre todo mundo. E aí ele foi, por exemplo, a pessoa que foi o primeiro a ver uma bactéria, um protozoário no microscópio e a descrever a existência dos espermatozoides. E ele também fazia ilustrações em gravura, pico de pena e bem detalhadas. E claro, a Maria Sibylla Merian, que é um ícone assim, de ilustração e da zoologia. Ela é considerada a mãe da entomologia. Ela era alemã, uma naturalista que veio morar no Suriname entre 1699 e 1701. E ela basicamente estudava a metamorfose dos insetos. E aí ela publicou essas pranchas lindas com cada estágio de vida dos insetos no trabalho Metamorphosis Insectorum Surinamensium, de 1705. Então ela tinha essas ilustrações lindas, gravadas e pintadas à mão em aquarela. E por último a gente tem uma grande referência para mim também, que é o Ernest Haeckel, que todo mundo aqui já ouviu falar, porque ele era um naturalista alemão evolucionista que foi muito responsável por divulgar a ideia da evolução dita por Charles Darwin, então a defender a seleção natural. Ele foi uma das primeiras pessoas a fazer árvores evolutivas, diagramas filogenéticos complexos, mais parecidos com o que a gente vê atualmente, porque o próprio Darwin ele fazia uns rabiscos mais simples. Ele cunhou simplesmente o termo ecologia, e ele é o autor da famosa frase do a ontogenia recapitula a filogenia. E ele tem um trabalho chamado Formas Artísticas da Natureza, em que ele tem umas 100 pranchas diferentes de várias espécies de animais, desde vertebrados até invertebrados, radiolários, em que eram densamente ilustradas com litogravura, aquarela e desenhos em bico de pena. Então a gente vê aqui que biólogos sempre foram artistas também, porque diversos desses nomes são enormes e foram muito importantes para a história da ciência, e todos eles eram também ilustradores. Bem, poxa. O botão do meio... Aí ele fica preto? Parou de passar. Clica de novo.
problemas técnicos. Não, aí. Não, é em cima. Aqui, acho. O próximo, prova. Então, gente, a ilustração científica propriamente dita, ela nasceu a partir da ilustração naturalista, né? Sendo a ilustração naturalista típica da vertente artística do naturalismo, que surgiu logo após o romantismo e tinha essa intenção de retratar a natureza de uma forma mais realista e menos imaginária, como o romantismo fazia. Só que a ilustração naturalista, propriamente dita, ela ainda não é a ilustração científica em si. Por quê? Vou mostrar para vocês como tem diferença entre a ilustração científica e a naturalista. Essa imagem aqui é do Spix. Ele ilustrou a ararinha azul quando ele a viu pela primeira vez, que é uma espécie ameaçada do Brasil, considerada extinta na natureza. Isso então é uma ilustração naturalista. Aqui nos dois lados eu peguei artes do Lucas e da Júlia, que são ilustradores, que já fizeram a arara azul grande, que é uma espécie diferente da ararinha azul, e essa aqui é a ararinha azul que o Spix estava tentando representar. Por que eu diria que a naturalista é diferente da ilustração científica? Porque a ilustração naturalista ela já era mais acurada do que, por exemplo, um bestiário, mas ainda não tão acurada como a ilustração científica, o que pode causar problemas de interpretação. Essa espécie daqui, quando foi descrita pelo Spix, ele nomeou ela de anadorrincos e acentinos. Ele nem, ainda não tinha sido nem descrita a espécie Cenopsita spix, que tem esse nome, inclusive, por causa do Spix que fez essa ilustração. E quando ele foi ilustrar essa ave, você vê que não tem uma acurácia tão grande, porque ele mistura muitas coisas. Primeiro que ele mistura espécies diferentes, e ele mistura caracteres de momentos diferentes da vida do animal. Então, por exemplo, você vê que na ararinha azul dele, o bico tem um cúmen com uma faixa branca, que isso é típico apenas do jovem da ararinha azul. Ao mesmo tempo que o olho da ararinha azul dele tem a íris branca, que é uma característica que você só vai ter no adulto da ararinha azul. Então, ele está misturando duas características, momentos diferentes dos estágios de vida da ararinha azul, em que muda muito a aparência da região facial desse animal. Então, ele misturou duas coisas diferentes na mesma imagem, ao mesmo tempo que, por exemplo, essa região perioftálmica aqui nua, da base do bico, ele pintou de amarelo, que é uma coloração que você encontra na região perioftálmica da arara azul grande, mas que, na verdade, a ararinha azul tem ela branca quando é jovem e cinza quando é adulta. Então, essa imagem aqui meio que não representa nada. Não tem nem uma arara azul grande ali, nem uma ararinha azul. Então, a diferença entre uma ilustração naturalista para uma científica é você tomar cuidado com esses critérios que são taxonômicos e que vão fazer diferença na imagem. Agora, a ilustração científica. Por que a gente usa ela até hoje, né? Considerando que, atualmente, a gente tem a fotografia, que foi criada em 1826 lá na França, e se atualmente a gente tem, por exemplo, fotografia digital, microscopia eletrônica, modelagem 3D, todas essas tecnologias nas nossas mãos, por que a gente continua fazendo ilustrações para a ciência, sendo que, teoricamente, tem coisas mais acuradas para se utilizar? Bem, a questão é que a ilustração tem várias vantagens em relação a essas outras categorias, como, por exemplo, a ilustração ela corrige distorções de volume, coloração e profundidade que podem existir em algumas fotografias, além de corrigir o problema da perda de resolução e limitação focal, de às vezes você tirar foto de uma estrutura e algumas partes delas ficarem desfocadas enquanto outras estão perfeitamente focadas. Isso tudo você consegue resolver com a ilustração científica. Fora isso, não existe imagem em preto e branco que fique melhor do que um desenho.
Então, alunos aqui, por exemplo, todo mundo que já fez Xerox na ZET, sabe quando você pega um livro em preto e branco e ele tem fotos, você não vai enxergar nada. Agora, quando é uma ilustração, você consegue ver perfeitamente, por mais antigo que seja aquele livro que você está xerocando. Então, as ilustrações têm essa vantagem de visualização. Inclusive, no passado, você publicar artigos coloridos era mais caro do que publicar em preto e branco. Então, era uma vantagem também utilizar ilustrações nesse caso. E também por uma questão de otimização de espaço no artigo sem perder visibilidade. Então, por exemplo, você colocar uma ilustração no artigo num tamanho pequeno vai permitir que você ainda consiga ver as estruturas muito bem, enquanto que se você diminui muito uma foto, começa a ficar difícil você conseguir identificar caracteres importantes. Outra coisa, permite ilustrar em campo sem interferência do meio, né, Rita? Então, aqui, por exemplo, tem uma ilustração de um palmito jussara. Se você fosse tirar uma foto de um palmito no mato, você ia encontrar uma floresta densa, uma iluminação péssima, várias outras plantas atrapalhando a visualização. Isso ia dificultar o entendimento do que você está querendo mostrar. Uma ilustração consegue isolar essa imagem e tirar tudo que pode atrapalhar a visualização daquele indivíduo. Bem como a gente consegue fazer imagens a partir de fragmentos de outras imagens. Então, por exemplo, eu peguei aqui vários registros diferentes de um ferreirinho relógio. Imagina que a gente tivesse, essa fosse uma espécie super rara, o que não é o caso, em que a gente só tem esses registros dela aqui. Fazer uma ilustração dela seria muito mais explicativo, muito mais informativo do que utilizar essas fotografias que não foram registros tão bons do animal, porque um ilustrador conseguiria pegar todas essas imagens e construir em uma única imagem uma posição que mostrasse todos os caracteres taxonômicos relevantes da espécie em uma única imagem. Então você consegue pegar fragmentos de vários registros diferentes e transformar tudo isso em um único registro perfeito para a identificação de caracteres taxonômicos. Então, isso é uma vantagem também da ilustração científica. Inclusive, essas ilustrações feitas com partes de registros fotográficos, a gente chama na ilustração científica de quimera. E também, é claro, permite a gente destacar e deixar bem visível caracteres taxonômicos que às vezes uma foto não vai deixar tão claro quanto uma ilustração. E a gente também tem vantagens óbvias. Por exemplo, na paleontologia, eles quase só têm esse recurso para reconstruir imagens de coisas que não existem mais. Não tem como você tirar foto de um dinossauro. Então, a gente tem a paleoarte, por exemplo, que é um ramo em que vai se debruçar sobre reconstruir imagens de períodos passados, outras eras geológicas e animais e plantas extintos, com base nos fósseis. Então, com base no fóssil, um ilustrador consegue extrapolar como seria aquela imagem daquele ser vivo em vida. A ilustração científica também permite você planejar, por exemplo, uma cirurgia ou uma dissecação que nem foi feita ainda. Você pode ilustrar o passo a passo sem nem precisar ter realizado aquele procedimento ainda. A gente pode, por exemplo, realizar registros de etogramas, que são imagens que buscam explicar o comportamento de algum animal, por exemplo. Essa imagem aqui, por exemplo, foi feita para o artigo do professor Leandro Sabag, lá da Limnologia, daqui do IB, que é sobre comportamento de forrageamento da Ololigon percusila, se não me engano, que é uma pererequinha. Olha, eu fiz isso daí, sei lá, em 2019, eu não esqueci o nome dessa perereca até hoje. E a gente também tem, por exemplo, ilustrações esquemáticas para ecologia. Então, por exemplo, se você tentasse colocar uma foto de uma floresta e você quisesse representar ao mesmo tempo os animais que ali vivem e as plantas, você não conseguiria, fotograficamente falando, né, fazer uma imagem que ficasse claro todos esses itens ao mesmo tempo, porque os animais eles vão estar numa escala muito diferente do tamanho das árvores e não vai ser tão visível quanto você utilizando uma ilustração esquemática em que você pode mudar a escala dos animais para que eles fiquem mais visíveis na vegetação, e uma fotografia não poderia entregar esse tipo de acurácia, beleza? Então, existem N motivos para usar a ilustração científica até hoje. E uma coisa não exclui a outra, né? Então, por exemplo, esse trabalho aqui, também aqui do IB, foi a descrição de duas espécies novas de copépodes. Ele tem tanto ilustração científica,
fui eu que fiz essa, inclusive, como fotografia, como também tem imagens de microscopia eletrônica. Então, uma coisa não anula a outra. Elas têm objetivos diferentes no trabalho. Então, todas elas podem estar presentes. Alguns equipamentos auxiliares que a gente usa na ilustração científica são o microscópio, a lupa e a câmara clara. Sendo a câmara clara, para quem não conhece, um equipamento que você acopla na lupa, que quando você vai olhar na lupa, você consegue ver a imagem sendo rebatida sobre a folha de papel que você coloca do lado, e aí você consegue desenhar olhando dentro da lupa. Sua mão vai aparecer na lupa, bem como o objeto que você colocou para observar, então você consegue cobrir os contornos do objeto e desenhar a imagem assim, em escala idêntica à que você está vendo na lupa. Isso é muito utilizado também na ilustração científica. E agora falando das técnicas atuais, né, o que se usa atualmente na ilustração científica, agora que a gente não usa mais gravura e tudo mais como antigamente. Bem, primeiro a gente tem a técnica de nanquim. Então, o nanquim é uma tinta criada na China, originalmente ela era carvão misturado com água e com goma. A gente tem canetas nanquins que podem ser descartáveis, recarregáveis, e a gente tem a bico de pena, que é mais clássica. O preço disso vai aumentando conforme você vai indo para lá. E elas podem ser também de diferentes calibres à ponta, né? A gente sabe que tem a 005, 05, 08 e você pode utilizar essas grossuras para fazer diferentes tipos de detalhamento. As técnicas mais utilizadas com o uso de nanquim são a achura e o pontilhismo. Pontilhismo é você fazer os gradientes de luz e sombra utilizando pontinhos, e a achura é você fazer a mesma coisa utilizando tracejado. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de ilustrações minhas com essas técnicas. Isso é nanquim com pontilhismo para fazer uma anta. Isso daqui é nanquim com pontilhismo para fazer um besouro rola-bosta. Isso aqui é nanquim com achura, tracinhos na ilustração de um pati. Aqui a gente tem um urubu da mata, feito em pontinhos e achura. As regiões nuas, eu gosto de utilizar pontilhismo, que eu acho que dá uma sensação melhor de suavidade, de superfície lisa, enquanto que em regiões com fâneros, né, com penas, com pelos, eu gosto de utilizar achura, que são os tracinhos. E aqui a gente tem uma ilustração botânica de uma orquídea, Phalaenopsis, feita com pontilhismo, também nanquim. Outra técnica utilizada é o grafite, que aí o que muda no grafite são os tipos de minas, que é como a gente chama o grafite que vem no interior do lápis. Eles vão ter diferentes tipos de grafite. A gente tem 4H, 2H, H, HB, B, 2B, 4B, 6B, 8B. Essas denominações significa, o H significa hard e o B significa black. Por quê? Quanto mais para aquela ponta, mais escuro é o traço do seu lápis. Ele vai ser um lápis mais macio, então a ponta se desfaz com mais facilidade e o grafite é mais preto. Enquanto que nessa direção, a ponta do grafite é mais dura, então ele se desfaz menos no atrito com a folha, e aí você tem traços mais precisos, mais finos e num tom mais cinza de grafite. Então, alguns exemplos de ilustrações em grafites que eu já fiz. A gente tem essa saída 7 cores, que aqui ela foi feita em grafite, então ela está ali só uma cores. Mas lá na exposição vocês vão ver as 7 cores. E a gente tem o ferreirinho relógio. E em ilustração botânica a gente tem, por exemplo, essa pinha, também feita em grafite. E esse lírio stargazer, também todo feito em grafite. Outras técnicas que a gente pode utilizar agora de imagens coloridas é, por exemplo, a aquarela. A aquarela é uma tinta diluível em água, então você vai trabalhar com aguadas sobre a folha de papel. A tinta ela é translúcida, então ela permite a construção de camadas, uma por cima da outra, para você compor as cores da imagem. E a aquarela ela pode ser líquida, em tubinhos, ou ela pode ser sólida, compacta, em pastilhas, como se fosse maquiagem. E aí você pode utilizar qual técnica você prefere. Eu uso a aquarela líquida, porque eu acho que para usar em pastilha você tem que ter um nível de higiene para não manchar uma cor na outra, que eu não tenho. Então é mais complicado na minha opinião. E aí algumas ilustrações em aquarela. A gente tem aqui o Martim Pescador grande, que também está lá na exposição, feito em aquarela.
Lembrando que, assim como tudo, a gente vai ter linhas escolares e linhas profissionais. Então você tem linhas escolares de aquarela tipo a Pentel, que a gente compra, e aí você vai gastar R$50 nisso, até as linhas profissionais, por exemplo, que é essa aquarela da Winsor & Newton, que cada tubinho desse é um 100. Então, tudo depende do como você quer investir no trabalho. Claro que a qualidade do trabalho fica maior, mas dá para fazer alguma coisa com as escolares também. Por exemplo, eu só uso escolar. Então, isso aqui foi feito com escolar. A gente faz o rascunho em grafite numa folha e depois você transfere isso para uma folha de gramatura maior, geralmente maior que 300 gramas. A folha tem que ser grossa, porque quando você passa a água com a tinta, isso faria com que a folha ficasse ondulada se ela fosse de gramatura mais baixa. A gente tem aqui uma caturrita, também feita com técnica de aquarela. Em ilustração botânica, a gente tem esse musgo gigante, feito também em aquarela. E esse raminho de Ixora, também feito em aquarela. Outra técnica que eu não utilizo, ainda não fiz nenhuma imagem com essa técnica, mas muito utilizada também na ilustração científica atualmente, é o uso de lápis de cor, que eles também têm linhas escolares e têm linhas profissionais que têm pigmentos melhores, porque o pigmento dos lápis vai variar dependendo da durabilidade, resistência à luz. Esses fatores tornam mais caro um estojo de lápis de cor. E a gente tem os lápis de cores normais e os aquareláveis. Os aquareláveis, você se passar água por cima de onde você passou o lápis de cor, ele vira aquarela. E aí eu peguei aqui um exemplo do Lucas Souza, que é um ilustrador que eu gosto, que faz com lápis de cor, já que eu ainda não fiz nenhuma ilustração nessa técnica. E aqui vocês veem esse gavião preto feito em lápis de cor. E a gente tem outras técnicas alternativas menos usuais, mas que podem ser utilizadas, como por exemplo a tinta gouache, que já foi utilizada por grandes ilustradores botânicos. Por exemplo, a Margaret Mee pintava com aquarela e com gouache. E a tinta acrílica ou tinta óleo, que é menos utilizada, mas por exemplo tem muito pessoal que faz paleoarte que faz com tinta óleo e tinta acrílica. E isso aqui é um trabalho não finalizado meu, a minha primeira tentativa de fazer uma coisa com tinta acrílica, mas nunca terminei. Mas vem aí, quem sabe um dia, essa Suindara de Tucurcata. E a técnica mais atual de todas, a gente tem a ilustração digital, né? Que ela permite você fazer direto no computador a imagem, utilizando mesa digitalizadora, ou utilizando um iPad, um tablet, para desenhar direto na tela. E aí você vai fazer desenhos utilizando softwares que vão trabalhar com layers, que são desenhos em camadas, como no Photoshop, para quem já mexeu, e brushes, né, que são diferentes tipos de pincéis com diferentes texturas que você pode usar para fazer a ilustração. E aí aqui eu trouxe esse beija-flor de garganta verde, um morcego vampiro, como exemplos das minhas primeiras ilustrações digitais. Essas foram feitas com mesa digitalizadora, mas atualmente eu utilizo iPad. Vocês vão ver ilustrações tanto de iPad quanto de mesa digitalizadora lá na exposição. E existem as técnicas mistas, que é quando você mistura técnicas diferentes na mesma imagem. Então vocês também vão ver isso na legenda de várias imagens da exposição. Aqui, por exemplo, eu trouxe imagens que eu desenhei originalmente em nanquim, no papel, e depois eu digitalizei e colori digitalmente essas imagens. Então essa Aracanindé e esse peixe-leão são desenhos em nanquim, que eu pintei posteriormente no computador. Mas lá na exposição você vai ver também composição de prancha botânica, que eu usei grafite e nanquim na mesma prancha, ou então quando eu utilizo aquarela e nanquim. Então tem como você misturar técnicas diferentes no mesmo trabalho também. Enfim, esse daqui é o nome da exposição e da palestra. Desenhácia é o nome do meu Instagram de ilustrações, então se vocês quiserem ver mais imagens além da exposição, vocês podem me seguir lá no Instagram, que tem o meu portfólio completo. E foi isso. Obrigado. Então, perguntas para o Gustavo. Muito obrigada, eu adorei. Linda essa sua palestra. Alguém tem alguma pergunta? Então,
As pessoas têm perguntado muito isso ultimamente, né? Então, a IA, eu acho que, não acho impossível, mas eu acho que ela ainda vai demorar um tempo para afetar a ilustração científica. A ilustração artística já afetou, né? Já tem pessoas substituindo artistas reais por IA. Agora, a científica é mais difícil, porque a ilustração científica exige uma acurácia científica, biológica, você entender o que você está representando ali, que você não vai conseguir passar por hora isso para uma IA através de um prompt. Então, o nível de detalhamento que você precisa, de tomar cuidado com caracteres taxonômicos que tem que estar claros na imagem que você está representando, é uma coisa que até então uma IA não conseguiria fazer. Existem IAs que estão sendo utilizadas para ilustração científica de sensu lato, ilustrações mais simples. Então, por exemplo, tem IA que já está fazendo ilustrações anatômicas para você dar aula. Então, se você quer mostrar o sistema digestório na sua aula e você não tem uma imagem boa na internet que você quer usar nos seus slides. Existem IAs que fazem um sistema digestório rapidinho para você colocar nos seus slides e tudo mais. Mas assim, não é uma IA que você, descobriu uma espécie nova de pulga d'água. Eu vou usar uma IA para fazer a minha espécie nova. Não atingiu a ilustração científica nesse quesito ainda. E eu acho que nunca vai atingir, porque considerando que a gente está na academia e geralmente esses trabalhos são requisitados por biólogos, cientistas, eu acho que dificilmente alguém vai trocar o trabalho humano de alguém que vai ter cuidado com o que está fazendo por uma máquina que vai seguir um prompt que pode causar muitos erros ali na identificação. Você comentou sobre a utilização tanto da mesa digitalizadora quanto do iPad. Porque eu não sou muito na área, eu fico curioso para saber qual é a diferença em relação à utilização da ferramenta mesmo e da acurácia, né? O tablet, o iPad, a mesa. Na minha cabeça, a mesa parece algo mais equitado, talvez. Então, a mesa digitalizadora, você vai ter mesas diferentes. Você tem, por exemplo, modelos com e sem tela. Eu, por exemplo, tenho em casa um modelo sem tela, que ela é basicamente um tablet que você coloca na mesa, pluga no cabo USB no computador, ou tem algumas que são por Bluetooth, e aí você vai desenhar na superfície da mesa digitalizadora e a imagem, em vez de aparecer onde você está desenhando, aparece na tela do computador. Por isso, muita gente não se adapta em ilustração desse tipo, porque é difícil você desenhar numa superfície, mas o que você está desenhando está aparecendo em outra. Então, tem gente que não consegue se adaptar a esse tipo de desenho. Por isso existem as mesas digitalizadoras com tela, que aí ela é basicamente um tabletzão gigante, e aí você desenha direto já na tela, vê o que você está fazendo, sendo que as mesas digitalizadoras sem telas, elas são tipo 200, 300 reais, e a com tela pode chegar a 23 mil. Então é mais comum as pessoas utilizarem as mesas digitalizadoras sem tela. E se você vai usar uma com tela, ela é um trambolho tão grande que atualmente as pessoas preferem utilizar um iPad ou um tablet, que não tem um juízo de valor do que seria melhor na ilustração digital, a mesa digitalizadora ou um iPad, um tablet, porque as canetas feitas para iPad e tablet para você fazer a ilustração, elas têm os mesmos recursos que você teria no computador. Então as mesas digitalizadoras, assim como as canetas para iPad e para tablet, elas vão ter pontas com sensor de pressão, então ela identifica o quanto você está forçando a tela com a ponta da caneta. Elas vão ter um cuidado maior na precisão em que você consegue mudar você consegue, isso é interessante da ilustração digital, você consegue anular a tremedeira da tua mão. Você aumenta a estabilização, e aí você faz um traço que com baixa estabilização ele vai sair, mas com alta estabilização você pode ser uma pessoa com Parkinson que vai sair perfeito, porque ele anula totalmente a tremedeira da mão. Então a ilustração digital tem essas facilidades, pintar, preencher uma imagem grande de uma vez só, com um pingo na tela. Então, tudo
D, a ilustração botânica 1 e 2. E foi isso, eu fui construindo minha formação do meu jeitinho nessa área. Mais alguma pergunta? Posso fazer uma pergunta, Margarida? Que aplicativos gratuitos você recomenda para começar a ilustração, assim, tablet? Então, de gratuito, a gente vai ter, deixa eu ver se eu lembro o nome. Cara, eu posso te passar isso depois, porque eu acho que não vou lembrar o nome aqui de cabeça. Tem um aplicativo gratuito que limita bastante a interface do Photoshop, inclusive muita gente usa Photoshop para fazer as ilustrações. Ele limita a interface do Photoshop, ele é muito bom e ele é gratuito, as pessoas elogiam muito. Não estou lembrando o nome dele agora, mas se eu lembrar, eu falo. É o Ibis Paint? Não é esse. Então Esse daí tem vários, né? O que eu mais vejo elogiando é esse que eu não estou lembrando o nome, mas uma hora eu vou lembrar. Beleza. E eles são ótimos, assim, não tem nenhum problema em relação aos aplicativos pagos, né? O Photoshop, por exemplo, eu acho absurdo de pagar ele para ilustrar, porque é mensal e é caríssimo. Mas existem uns pagos que são valores muito acessíveis, por exemplo, mas aí depende do equipamento também. Então, por exemplo, para quem tem iPad, aí já não é um equipamento acessível, mas o aplicativo que roda nele é. O Procreate, ele é tipo R$80 que você paga uma vez e você tem ele para sempre, não é mensal. E ele, assim, eu acho que é o aplicativo mais utilizado atualmente para ilustração. Ele é muito bom, mas ele é exclusivo para aparelhos da Apple até então. No tablet muita gente usa o Photoshop, né? No computador a gente tem o Pen Toolsai, por exemplo, que também é pago, mas é pago só se você quiser, se é que você não entende. Sim. Entendi. Mas existem muitos softwares que são realmente gratuitos, desde o início. Mas eu tenho uma outra apresentação que eu listo vários gratuitos. Mas como eu não uso esses gratuitos, eu não sei o nome deles de cabeça para te falar. Entendi. Mas existem vários. Não, tranquilo. Qualquer coisa, se você quiser, me manda mensagem lá que eu te mando os nomes. Beleza. Obrigado. Obrigada. Muito legal. E a exposição está maravilhosa, tá? E agora, antes da gente ir lá conhecer a exposição, a gente vai... Bom, primeiro agradecer ao Luiz Gustavo. Obrigadão. E aí a gente vai então fazer sorteio, né? A fotografia Meu, ainda não. Eu acabei de dar a ilustração zoológica da primeira semana. Eu era um mini curso, mas até então o curso meu ainda não existe não. Só esse. Esse foi o primeiro. Quem sabe? Tá, então vamos lá. Então, olha, a primeira que a gente vai sortear. Aves da Lagoa de Piratininga, no Niterói. Aí.
chance, hein? Vai criar Eu vou sair 7 cores em grafite Esse e daí eu vou depois sortear digital. até sair o meu número. 10. Não vou escolher. 43 pessoas. Então, gente, agora vamos lá conhecer a exposição e fazer um